Porque, olhando para as tábuas de Ur ou para um mapa de estrelas entalhado em barro seco, sentimos que aqueles homens e mulheres sabiam coisas que nós, com toda a nossa tecnologia, ainda lutamos para entender. Não é mágica, nem um segredo escondido, é antes de tudo uma história de sobrevivência, memória e repetição. E começa muito antes das cidades de tijolos assados, muito antes das primeiras linhas de cuneiforme. Se você quiser, vamos caminhar devagar por essa estrada antiga. Imagine a noite ficando mais escura do que o costume. Imagine um mundo coberto por cinzas. Cerca de 74 mil anos atrás, os modelos geológicos e as camadas de sedimento nos dão uma faixa, não uma data exata. Um vulcão na ilha de Sumatra enterrou o céu. A erupção do Monte Toba foi uma das maiores da história recente da Terra. Não foi apenas fogo e lava, foi uma nuvem de poeira que se espalhou pelo hemisfério. O sol ficou lânguido, as estações mudaram, plantas que dependiam de luz e calor começaram a falhar. O mar não estava em chamas, mas a vida da superfície sofreu um golpe que levou meses, talvez anos, para ser inteiramente sentido. Pense nas pequenas coisas. Uma erva que não brota onde sempre brotou, uma maré de peixes que parece ter mudado de lugar, um animal que deixa de passar por uma rota conhecida. Em paisagens que dependiam de recursos previsíveis, essas mudanças significavam fome, deslocamento e morte. Em cavernas ou acampamentos, famílias inteiras teriam visto o céu tornar-se cinza por dias e noites. A sobrevivência deixou de ser apenas questão de força física, passou a depender de saber, de inventar, de enlembrar e de ensinar. Há um aspecto que precisamos ter sempre em mente. Alguns cientistas defendem que a erupção de Toba foi o gatilho principal desse momento difícil. Outros apontam que ela pode ter sido parte de uma sequência de perturbações já em curso. Em ciência, raramente se tem a causa isolada. Há indícios, camadas de cinza idênticas em longas distâncias, assinalando uma erupção colossal, e, ao lado desses indícios, modelos climáticos que mostram resfriamento global temporário. Mas como essa crise moldou a nossa espécie é onde a história fica mais interessante. E aqui entra a genética, com seu jeito silencioso de carregar memórias de outrora em cada célula. Os cientistas leem o DNA como quem lê anéis numa árvore. Padrões de diversidade ou a falta deles contam histórias de gargalos e expansões. Termos como mtDNA, yDNA e DNA nuclear parecem técnicos, mas podemos pensar neles como diferentes registros de família. O mtDNA é herdado quase sempre pelo lado materno. O yDNA segue o lado paterno nas linhagens masculinas. E o DNA nuclear é o álbum de família completo, com misturas vindas de todos os antepassados. Quando pesquisadores reconstruíram esses registros, algo saltou aos olhos. Houve uma queda drástica na diversidade genética em algum ponto no passado distante. Modelos que tentam explicar essa queda estimam um tamanho efetivo da população que por algum tempo foi reduzido a algumas milhares de indivíduos. As faixas mais discutidas variam e muita pesquisa sugere números entre algo como 1 milhar e algumas dezenas de milhares, com várias estimativas convergindo em algumas milhares. Não precisa aceitar um número preciso. O ponto que importa é a ideia, um gargalo severo, um afunilamento. É como passar toda a diversidade humana por um funil. Muito se perde, muito do que era diferente é removido. Funil é uma boa metáfora. Imagine centenas de milhares de formas de vida e de cultura tentando atravessar uma passagem estreita. Apenas uma parte consegue. O que passa por essa passagem tende a se repetir. Características raras desaparecem. Outras, que estiverem presentes nos poucos sobreviventes, vêm a definir a base genética das gerações seguintes. Esse processo não é inteligente, não tem intenção. É um filtro com consequências duradouras. Mas o que esse filtro favoreceu? O que ficou do outro lado do funil? Os ossos e os rostos encontrados no registro fóssil sugerem que, em termos de estrutura corporal, a nossa espécie já estava muito parecida com a que conhecemos hoje.
A anatomia moderna já havia surgido centenas de milhares de anos antes. O que mudou foi menos o corpo e mais o comportamento, a capacidade de cooperar e de aprender. Em tempos tumultuados, não é o maior caçador que sobrevive sempre, mas muitas vezes o que tem métodos para compartilhar informação, para ensinar uma criança a reconhecer raízes comestíveis, para manter lembranças de onde há água segura. Ali, na pressão do desastre e da escassez, as vantagens do cérebro e da cultura ficaram mais evidentes. A seleção natural continuou a agir, claro, mas de modo diferente. Em vez de escolher só por traços físicos imediatos, favoreceu aqueles que eram mais flexíveis no uso do conhecimento. A transmissão cultural, ensinar a tecer fibras, a construir pontas de lança, a entender padrões no céu, transformou-se em uma arma poderosa de sobrevivência. E o que é essa transmissão cultural? Pense em software. Nosso corpo é o hardware. Nossas ideias, habilidades e rituais são o software que roda nele. O software pode ser copiado, atualizado, guardado e repassado. Uma técnica de fabricação de lâminas pode ser refinada ao longo de centenas de gerações. Uma contagem de dias para prever cheias de um rio pode se aperfeiçoar lentamente até virar um calendário. Esse processo é cumulativo. Pequenas melhorias, repetidas e preservadas, geram inovações que, isoladas, seriam improváveis. A expressão revolução cognitiva é usada para nomear uma série de mudanças na forma como nossos ancestrais pensavam e se organizavam. Alguns arqueólogos preferem chamar isso de acúmulo gradual, com saltos percebíveis em certos momentos. Sinais palpáveis aparecem no registro. Ornamentos de conchas perfuradas, pinturas, ferramentas mais complexas, redes de troca que atravessavam distâncias inesperadas. Cada um desses elementos é uma pista de que as pessoas estavam enchendo sua bagagem coletiva de soluções e símbolos. Mas, e a voz do DNA nessa história? O que ele nos diz sobre essa mudança? A genética lembra que, mesmo após um gargalo, houve mistura com outras populações humanas que saíram do mesmo labirinto de incerteza. Pequenas quantidades de DNA de neandertais e de denisovanos hoje vivem em nós como lembranças sutis de contatos passados. Essas contribuições não reescreveram nossa anatomia, mas deixaram traços, algumas variantes associadas a respostas imunológicas, a adaptações locais. A presença desses fragmentos também nos fala de redes de encontro, de trocas e de cruzamentos que aconteceram enquanto grupos humanos se espalhavam pelo planeta. Mas não é suficiente dizer que a evolução parou para explicar os próximos passos. A estase anatômica observada no esqueleto humano durante dezenas de milhares de anos não significa imobilidade total. Significa que as grandes reformulações do corpo se tornaram menos frequentes do que, por exemplo, as mudanças culturais. Ainda assim, o genoma continuou a mudar onde a pressão era mais forte e direta. Pessoas que começaram a beber leite de animais domesticados, por exemplo, desenvolveram variantes que permitem digerir lactose na vida adulta. Em altitudes elevadas, comunidades humanas evoluíram ajustes que melhoram a circulação de oxigênio. São ajustes, não reinvenções. Pequenos retoques onde a seleção seguiu atuando. Enquanto tudo isso se desenrolava, a cultura funcionava como um motor de aceleração. Ferramentas, rituais e conhecimento prático acumulavam-se geração após geração. Em ambientes onde o clima era imprevisível, uma técnica de armazenamento de grãos, um calendário que prevenia desastres, a construção de canais de irrigação, cada inovação aumentava as chances de prosperar e de transmitir mais invenções. Mas voltemos por um momento ao cenário do desastre. A vida depois das cinzas não foi uma linha reta rumo às cidades. Foi um caminho tortuoso, com recuos e avanços. Grupos migraram, se encontraram, trocaram ideias. Em algumas regiões onde as condições eram favoráveis, essas cadeias de transmissão cultural ganharam velocidade maior. É aí que, muito mais tarde, surgiriam centros de sedentarização, agricultura e, eventualmente, as primeiras cidades. E é precisamente nesse ponto que reside a ligação com o enigma das tábuas sumérias. Porque as sociedades que vieram a florescer milênios depois não surgiram do nada.
Elas foram construídas sobre um substrato humano que já tinha aprendido a guardar e a reproduzir saberes complexos. Quando você observa um calendário babilônico ou uma lista de ração em uma tábua suméria, você não está olhando para um truque extraordinário sem origem. Está vendo o resultado visível de milhares de anos de prática e refinamento. Observação sistemática do céu por gerações, contagem de cheias ao longo de séculos, métodos de irrigação aperfeiçoados a partir de tentativas e erros que se repetiram até tornar-se técnica. Mas há algo ainda mais sutil. A cultura não é apenas técnica, ela é também institucional. A escrita, por exemplo, permitiu, por fim, externalizar memória. Em vez de confiar apenas na lembrança oral, uma sociedade podia guardar listas, contratos, registros de transações. Isso mudou tudo. Uma cidade que mantém contas em placas de argila pode planejar, prever e distribuir recursos de forma inédita. Essa capacidade administrativa não é magia, é consequência de práticas repetidas e de memórias coletivas que se solidificam. Mas por que então parece que eles sabiam coisas que hoje a gente demora a entender? Porque as soluções que funcionaram localmente por séculos tornam-se refinadas a ponto de parecerem óbvias para quem está dentro da tradição e surpreendentes para quem olha de fora. Um agricultor que domina a irrigação por anos vê padrões de comportamento do rio que não aparecem em um mapa. Um astrônomo que registra posições de estrelas por décadas percebe ciclos que parecem invisíveis para quem não olhou tanto tempo. O que nos chega de Ur, de Nippur, de outras cidades antigas é a superfície visível de uma longa cadeia de observação. Mas voltemos à tensão inicial. A erupção e o gargalo genético moldaram não apenas corpos, mas também o lado social do pensamento humano. A necessidade de cooperar, de transmitir, de confiar foi um motor. Ao mesmo tempo, a nova estabilidade cultural que se seguiu criou oportunidades para experimentação e para o surgimento de complexidade. Grupos que aprenderam a conservar informação, a mantê-la por décadas ou séculos, tinham vantagens enormes. E assim, ao longo de milhares de anos, acumulou-se uma pilha de soluções que mais tarde, em contextos como o da Mesopotâmia, se manifestaria como escrita, astronomia prática, administração e engenhosidade agrícola. Mas há outro aspecto que convém lembrar agora, antes de avançarmos. A cultura acumulada nem sempre segue uma linha de progresso contínuo. Há perdas, esquecimentos e rupturas. Guerras, migrações, colapsos ambientais e mesmo decisões humanas podem apagar saberes. A continuidade que levou às realizações sumérias exigiu não apenas invenção, mas também instituições que salvaguardassem esses inventos. A escrita é um desses salvaguardas. Os arquivos em argila transformaram saberes temporários em herança duradoura. Você já percebeu como as palavras lembrar e registrar mudam de sentido quando pensamos nelas como tecnologia? Guardar um conhecimento dentro da memória de uma pessoa é diferente de guardá-lo em um rolo de pergaminho ou numa tábua de barro. O segundo tipo permite acúmulo intergeracional de forma muito mais segura. Não se trata de uma competição entre o velho e o novo. Trata-se de entender por que, quando encontramos uma lista de grãos, um calendário lunar ou um mapa de irrigação antigos, sentimos que aqueles povos sabiam além do que esperaríamos. Eles tinham uma cadeia de transmissão, eles tinham uma memória externa. Mas ainda há perguntas. Como exatamente uma tradição de observação e contabilidade se transforma em matemática prática e depois em escrita cuneiforme? Quais pressões locais conduziram aquelas comunidades a desenvolver tão cedo sistemas administrativos? E que papel tiveram as possibilidades ambientais de uma planície fértil na formação dessas práticas? Aqui começa a ponte direta para Sumer, e é nesta travessia que vou levá-lo adiante. Antes, porém, vamos ouvir em silêncio o eco daquelas primeiras noites de cinza. Pense nas mãos que colaram sementes em sulcos com conhecimento passado por avós que sobreviveram ao pior.
Pense nos olhos que, em escuridão, seguem padrões de estrelas e aprendem a prever cheias. Pense no trabalho paciente de anotar quantidades de cevada e no momento em que alguém decide marcar isso em argila. Mas o que a genética nos conta disso? Ainda há muito a extrair do DNA sobre como esses processos se aceleraram. Há diferenças entre mudanças culturais rápidas e mudanças genéticas mais lentas, e estudar essa relação é uma das chaves para entender por que civilizações como a Suméria parecem tão sábias quando observadas por nós. Há também nuances, pequenas adaptações genéticas que ocorreram depois, em locais específicos, nos lembram que a evolução continuou agindo, apenas com outro ritmo e outros alvos. Há, por fim, o papel do encontro entre grupos humanos diversos. Trocas, casamentos, alianças e conflitos foram todos ingredientes de uma sopa rica onde as ideias borbulhavam. A história que quero contar não é linear, é feito de camadas, e cada camada tem seu tempo. Agora, caminhando nesta trilha, vamos nos aproximar de uma pergunta mais concreta. Como exatamente os mecanismos de transmissão cultural e a disponibilidade de memória externa permitiram que povos no crescente fértil transformassem observação em técnica e rotina em ciência prática? Como as tábuas de argila se tornaram ferramentas de planejamento e de registro que milênios depois nos parecem perturbadoramente modernas? Ainda há respostas parciais, pistas escondidas em sítios arqueológicos e em sequências de DNA. Vamos segui-las com calma. Mas antes de mudar de tema, se esta viagem histórica feita de cinzas, memórias e tábuas ressoa com você, inscreva-se. Se gostou, curta e traga alguém que aprecie essa mistura de ciência e narrativa noturna. A estrada é longa, há muito a ver, e se prometo uma coisa é levar você devagar, sem pressa, por cada detalhe que nos conecta aos sumérios e além. Depois do que vimos, cinzas, funis genéticos, memórias que se tornam técnicas, fica fácil entender que o conhecimento antigo não é um mistério sobrenatural, é uma continuidade. Mas essa continuidade tem idas e voltas, escolhas e perdas. Há uma parte da história que se desenrola nas pedras fundidas das ferramentas, outra nas tábuas, e outra escondida nas variantes do DNA que nos acompanharam. Para entender por que os sumérios parecem saber coisas que às vezes nos escapam, precisamos entender como práticas locais se tornaram tradição, e como tradição, sustentada por instituições, transformou-se em ciência aplicada. As primeiras cidades que surgiram nas margens dos rios, como aquelas que dali viriam a florescer no que chamamos de Mesopotâmia, não eram simplesmente acúmulos de tijolos. Eram nós de uma rede de transmissão. Era um lugar onde o conhecimento técnico, o ritual religioso, a administração e a observação do céu se encontravam. Eram também depósitos de memória externa, arquivos, inventários e registros. Essas ferramentas sociais aumentaram ainda mais a capacidade humana de acumular e transmitir informação. E foi essa capacidade que, ao longo do tempo, fez com que práticas locais se consolidassem em saberes precisos. Agora, imagine um estudante em uma sala sombria, séculos depois do Toba, segurando uma tábua de argila com marcas recém-feitas. As marcas trazem números, datas, nomes. Elas são o resultado de um longo processo de tentativa e erro, de divisão de tarefas e de especialização. A pessoa que fez essas marcas talvez nunca tivesse ouvido falar de 11 milênios antes do desastre vulcânico. E, no entanto, ali está, carregando na ponta dos dedos e na memória o legado de quem, em noites de cinza, ensinou o filho a reconhecer raízes que alimentam, a cavar com segurança, a esperar pela curva imperceptível do rio. Atravessamos muito terreno até aqui. Vimos como um evento climático extremo pode amplificar a necessidade de transmissão cultural. Vimos como o DNA guarda as marcas de gargalos e encontros. Vimos como a cultura funciona como um software que acelera a capacidade humana de resolver problemas. Faltam ainda detalhes. Quais instituições se formaram primeiro? Como a observação astronômica virou calendário?
Como a escrita nasceu da contabilidade? Porque exatamente em certos templos e palácios reuniram-se as condições propícias para transformar prática em ciência prática. Há peças desse quebra-cabeça espalhadas entre muros de barro e entre traços microscópicos no genoma, e é por elas que vamos continuar caminhando. Há peças desse quebra-cabeça espalhadas entre muros de barro e entre traços microscópicos no genoma, e é por elas que vamos seguir, passo a passo, com calma. Vamos olhar agora para as instituições, para as mãos e para os dias que lentamente transformaram prática em técnica e técnica em ciência aplicada. Imagine, sem pressa, à beira de um canal. A água corre lenta, 2 trabalhadores carregam cestos de cevada. Perto dali, uma construção mais sólida se ergueu. Não é só um abrigo, é um lugar onde se guarda grão, onde se pesa ração, onde se decide quem recebe sementes na próxima estação. Esses depósitos são os primeiros sinais de algo novo, a possibilidade de acumular excedente. Onde há excedente, podem surgir funções não diretamente ligadas à produção de alimento. Alguém precisa contar, alguém precisa planejar, alguém precisa anotar. É nessa dobra entre sobra e necessidade que nasceram os ofícios administrativos. No começo, a contabilidade era simples, marcas em peças de argila, sinais de cordas que registravam quantidades, pequenos tokens modelados para representar um punhado de cevada, um animal, um lote de azeite. Estas pequenas pastilhas, objetos que arqueólogos encontraram em camadas antigas, não eram estrelas de um saber místico, eram ferramentas práticas, notas fiscais invasíveis de uma economia real. Ao longo do tempo, a necessidade de registrar mais informação, quem entregou, quem recebeu, quando e em que quantidade, levou à padronização desses símbolos e à técnica de impressioná-los em placas de argila úmida. A impressão virou escrita por necessidade. Quando o gesto repetido se torna padrão, o símbolo se fija e ganha vida própria. Essas placas não eram apenas memórias individuais, eram memória institucional. Um depósito de grãos que mantinha registros em argila podia, num ano difícil, decidir distribuir grãos conforme listas antigas. Podia responder à fome com previsibilidade porque tinha registro de inventário. A externalização da memória transformou pessoas dispersas em uma rede confiável de informação. E redes confiáveis criam confiança suficiente para que outros experimentos sociais existam. Repartição de trabalho, especialização de ofícios, calendários compartilhados. É aqui que a observação do céu entra na narrativa, sem brilho de mistério, apenas como prática repetida. Na planície alagadiça entre 2 rios, saber quando o nível da água sobe ou recua é uma questão de vida ou morte. O ciclo lunar é visível, regular e fácil de acompanhar. Gerações que viveram à mercê de cheias aprenderam a notar pequenas diferenças. A lua cheia antes de uma certa posição do rio, uma estrela que reaparece pouco antes da estação de plantio. Registrar a hora de plantio em relação a um fenômeno celeste permitia prever melhores colheitas. Com décadas de observação, padrões se tornaram previsões. E uma previsão de cheias transforma-se em economia. É possível armazenar grãos com antecedência, planejar trabalhos de manutenção em canais e coordenar mão de obra. Com o tempo, a observação acumulada do céu e da terra foi guiando escolhas muito concretas. Os templos, por exemplo, frequentemente assumiram um papel duplo. Eram centros religiosos, sim, mas também centros administrativos e científicos de fato. No mesmo edifício onde se ofereciam rituais, havia repartições que guardavam tabelas de ração, calendários, listas de trabalhadores e esquemas de irrigação. Os sacerdotes e administradores, mais do que intérpretes do divino, eram guardiões de procedimentos. Em muitos casos, o estudo dos astros e do solo foi encarado como um serviço ao bem comum. Prever a vazante do rio é cuidar do povo. Anotar quantidades é evitar desperdício. Consertar um dique é proteção. Esse entrelaçamento de religião, administração e técnica não é surpreendente. Em sociedades onde o tempo e os recursos eram escassos,
Qualquer instituição que conseguisse concentrar memória e coordenação ganhava influência. A escrita, assim, foi usada primeiramente para o que precisava de mais fidelidade: contas, contratos, listas de ração. Só mais tarde, já com a prática consolidada, a escrita passou a registrar histórias, leis, mitos e observações astronômicas mais complexas. A consequência prática é que quando arqueólogos desenterram uma tábua com números, eles não encontram ciência abstrata, encontram rotina. Rotina repetida e aperfeiçoada por gerações. Pense em um jovem aprendiz que entra pela primeira vez em uma sala onde se registram as marcas do templo. Ele aprende a modelar um token, a imprimi-lo em argila e, com calma, aprende a reconhecer padrões de contagem. A repetição garante fidelidade. Um aprendiz que se forma como escriba terá passado anos observando tabelas, copiando formatos e aprendendo convenções. Essa pedagogia prática é um mecanismo de transmissão muito eficaz. Ela combina prática com memória externa e, ao longo de décadas, gera especialistas. Não havia internet, mas havia arquivos táteis, tábuas e coleções que garantiam que o conhecimento não ficasse apenas na cabeça de um indivíduo. Esse conjunto de procedimentos, transmitido com disciplina, é parte do porquê olhar para uma tábua suméria nos dá a sensação de que ali há sabedoria consolidada. E o aperfeiçoamento técnico segue um caminho também previsível. Em um sistema de irrigação, por exemplo, problemas concretos forçam a experimentação. Um engenheiro primitivo, alguém que entende como desviar um fluxo sem que uma margem desabe, aprende com acertos e erros. Se a técnica funciona, ela é copiada. Se não funciona, é esquecida. Ferramentas melhores, desenhos de canais mais eficientes e técnicas de manutenção que reduzam perda de água passam a ser repetidas. Assim, em várias gerações, o que começou como uma tentativa local de controlar a água transforma-se numa espécie de engenharia hidráulica primitiva, com cálculos empíricos que para olhos modernos podem soar sofisticados. É isto que significa acumulação cultural. Pequenas correções, repetidas e registradas, tornam-se rotinas confiáveis. Quando observamos uma marca de padrão de irrigação ou uma série de medidas de um arado, estamos vendo o fim de uma longa cadeia de ajustes. O espanto que sentimos ao ver tais registros vem da profundidade temporal. São práticas polidas por séculos. Para quem vive dentro da tradição, certas soluções parecem óbvias. Para nós, deslocados por milênios, parecem revelações. Mas nem tudo o que se conhece localmente perdura. Há rupturas e esquecimentos. Guerras podem destruir arquivos. Migrações podem romper linhas de transmissão. Mudanças climáticas podem tornar inúteis técnicas que antes eram vitais. Por isso, parte do trabalho institucional era justamente a criação de redundâncias, cópias de tábuas, escolas de escribas que formavam novos guardiões, práticas rituais que preservavam memória oral quando a escrita ainda não era universal. Esses múltiplos canais de preservação ajudaram a manter saberes mesmo em momentos de crise. Entretanto, precisamos lembrar que o conhecimento técnico das cidades antigas não era universal. Havia bolsões de especialização. Uma mesma região poderia ter pescadores que dominavam um conjunto de truques para rede e anzol, e a poucos quilômetros, agricultores que cultivavam técnicas completamente diferentes. O que caracterizava sociedades com capacidade de saber era a combinação, conectividade entre pessoas, instituições que registravam e padronizavam e estabilidade material que permitia que certas funções fossem ocupadas por especialistas. Tudo isso explica por que as tábuas sumérias nos parecem às vezes tão surpreendentemente modernas, não porque seus autores tivessem uma visão sobrenatural do futuro, mas porque naquele lugar, por longas décadas e séculos, houve a concentração de memória e a prática disciplinada de observação. Um calendário lunar que funciona, uma lista de trabalho que permite organizar mão de obra, uma série de tabelas de grãos que suprimem incerteza, esses são produtos de acúmulo.
O que parecia novo para nossos olhos modernos, para aqueles em sua própria tradição, era resultado previsível de esforço coletivamente coordenado. Há ainda outro fio a seguir. Como a matemática nasceu dessa contabilidade? Quando você precisa dividir grãos entre trabalhadores, precisa de operações básicas: somar, subtrair, dividir. A repetição de cálculos práticos cria convenções numéricas. Sistemas de pesos e medidas emergem para padronizar o valor de mercadorias. A necessidade de calcular áreas de campos para distribuir sementes ou tributos estimula formas práticas de medir terra. Não é de repente que um sistema numérico se fixa, ele aparece porque atende a funções administrativas concretas. Com o tempo, essas operações abstratas se tornam um corpo de conhecimento independente e começam a ser aplicadas a problemas cada vez mais complexos. O resultado é que, ao desenterrar as primeiras formas de escrita e contabilidade, encontramos ossos de um pensamento que lentamente viraria matemática aplicada. E essa matemática não surgiu por si só. Foi moldada pelas pressões do mundo material, pelos rios que transbordavam, pelos problemas de armazenamento e pela necessidade de cooperação em larga escala. Voltando um pouco à biologia, é útil refletir sobre como essas transformações culturais criaram novas pressões de seleção, não necessariamente sobre estatutos anatômicos, mas sobre comportamentos e estruturas sociais. Onde há cidades e instituições, indivíduos que navegam bem por redes sociais, que aprendem a ler sinais institucionais e a reproduzir convenções, podem alcançar maior status e acesso a recursos. Isso não quer dizer que a genética determine a cultura, mas que existe uma interação contínua. A cultura molda o ambiente no qual a seleção atua, e esse ambiente, por sua vez, influencia quem prospera. Ainda assim, as grandes mudanças anatômicas permanecem raras. O que vemos é mais uma reorganização das vidas humanas, e especialização, papéis distintos, educação formal na forma de escolas de escribas e estruturas de poder que mantêm e difundem o conhecimento. E é nessa reorganização que reside o segredo prático dos sumérios, a capacidade de transformar observação em sistema. Há nuances também sobre como a cultura se difunde entre grupos. Trocas, casamentos e alianças são vetores poderosos. Um bom exemplo é a difusão de técnicas de irrigação ou de cerâmica. Um artesão que viaja com mercadorias pode levar uma técnica de um povo para outro. Um casamento entre famílias pode introduzir métodos agrícolas pouco conhecidos na região. Por vezes, a inovação nasce fora do centro urbano e só é absorvida quando alguém a enxerga útil e a institucionaliza. Essa dinâmica nos lembra que as cidades não apenas inventavam, mas também filtravam e preservavam inovações vindas de fora. Ao pensar nesses processos, é importante também manter em mente as limitações da percepção arqueológica. Muitos saberes práticos são invisíveis no registro. Gestos de tecelagem, uma receita culinária, o tato necessário para construir um barco são difíceis de capturar. A argila e as pedras preservam muito, mas não tudo. Por isso, quando riscamos uma tábua e imaginamos mãos que a fizeram, devemos incluir na imaginação uma quantidade grande de conhecimento tácito que não chegou até nós. Esse conhecimento tácito contribui para a sensação de que os antigos sabiam muito. Parte do que funcionava estava no corpo, na prática e na tradição não escrita. Ao conectar essas reflexões à questão central, por que os sumérios parecem saber coisas que ainda nos escapam, podemos concluir com clareza serena. Eles eram mestres de observação e de institucionalização. Eles tinham rotinas que permitiam ver ciclos que, para nós, exigiriam um investimento de tempo que muitas sociedades modernas não conseguem mais sustentar. E tenham em mente outra coisa: viver muitos anos em um mesmo ambiente, observando o mesmo rio, a mesma lua, as mesmas estrelas,
cria uma sensibilidade temporal que é diferente da nossa. A especialização temporal, atenção persistente ao mesmo fenômeno ao longo de gerações, é uma forma de conhecimento que o mundo moderno, com sua rotatividade intensa de informações, muitas vezes perde. Agora, um olhar breve sobre as exceções biológicas que discutimos antes. A evolução não cessou por completo após os gargalos antigos. Houve adaptações locais, respostas à dieta e ao ambiente, que mostram que o genoma continuou flexionando-se onde a pressão era mais direta. O exemplo da lactase é claro. Em sociedades que domesticassem animais e passassem a consumir leite regularmente, surgiram variantes que permitiram a digestão de lactose na vida adulta. Em altitudes elevadas, populações desenvolveram ajustes fisiológicos que ajudam no transporte de oxigênio. Essas mudanças são microajustes, como retoques em uma obra já feita. Elas nos lembram que a história humana é composta de dois ritmos, um ritmo lento do corpo e outro, mais rápido, do espírito e da cultura. E este descompasso entre hardware biológico e software cultural traz implicações atuais. Vivemos em um mundo projetado por tecnologias e instituições que se deslocam muito mais rápido do que nossos corpos. A nossa fisiologia ainda carrega adaptações a ambientes muito mais simples e previsíveis. Sono regulado pela luz natural, dietas sem excesso de calorias densas, padrões de atividade física muito diferentes. A modernidade trouxe abundância e nova estrutura social, mas também problemas: obesidade, alterações no sono, doenças metabólicas e estresse crônico. O legado evolutivo não é uma sentença, é um contexto que devemos compreender ao projetar políticas de saúde e hábitos pessoais. Olhando adiante, é legítimo perguntar: que papel a engenharia genética e as novas tecnologias vão ter na história daquilo que chamamos evolução? Hoje, a possibilidade de editar genes, de direcionar adaptações e de intervir no corpo humano nos coloca diante de escolhas profundas. Assim como os sumérios criaram instituições para acumular e preservar conhecimento útil, nós criamos agora ferramentas que podem alterar o próprio substrato biológico. É uma continuidade histórica notável. A cultura, que outrora serviu para proteger e transmitir soluções, passa a ter capacidade também de reescrever o hardware. Isso não elimina as questões éticas, pelo contrário, amplia-as. Quem decide quais mudanças são aceitáveis? Quais desigualdades serão reproduzidas por intervenções caprichosas? A memória acumulada que valorizou a observação e a moderação nos oferece, talvez, uma lição. Avanços técnicos exigem instituições sólidas que salvaguardem justiça e prudência. Antes de encerrar, quero voltar a uma imagem suave, uma que nos ajude a dormir com o pensamento tranquilo. Pense numa biblioteca de tábuas numa sala quase silenciosa. A luz é baixa, o calor da argila ainda lembra o artesão que a prensou. Ali, cada tábua é um fio de uma rede, uma instrução para semear, uma lista de ração, um calendário que orienta quando consertar um canal. Essas tábuas são o retrato de uma prática cotidiana transformada em memória pública. É por isso que, ao pegarmos uma delas, sentimos que os sumérios sabiam muito. Temos em mãos séculos de atenção organizada, de observação repetida e de instituições que preservaram o que funcionava. Quando olhamos para o passado, portanto, devemos oferecer a esses povos o crédito correto: engenhosidade prática, paciência e instituições que guardaram o conhecimento. Não há finais místicos escondidos em seus sinais. Há uma lição clara para nós. Conhecimento profundo nasce do tempo, da repetição e da confiança coletiva em formas de registro. E há uma segunda lição. Nós que vivemos num presente de mudanças rápidas, podemos aprender com essa paciência. Podemos valorizar a observação prolongada, o registro metódico e a criação de instituições que permitam acumular soluções sem que se percam.
Fecho esta caminhada com uma imagem do céu. Imagine, mais uma vez, a lua descrita por mãos que observavam o mesmo luar por gerações. Imagine um escriba riscando uma linha na argila para marcar uma tal data, sabendo que, ao fazê-lo, está acrescentando uma peça à longa construção coletiva que um dia poderá ser lida por alguém distante no tempo. Essa continuidade é o elo entre nós e os sumérios. Não é mágica, é memória, é técnica, é a habilidade humana de transformar repetição em conhecimento. Se essa viagem o tocou, se a calma desta noite ajudou a ver o passado sob nova luz, gostaria de saber de onde você está ouvindo. Deixe nos comentários sua cidade. Adoro ver o mapa de quem viaja comigo. Boa noite.